De fato, Daniel, desde o início da pandemia, esse é o pior momento do Rio Grande do Sul. A gente sabe que lá em 2020, logo no início, se colocou um cenário de pânico por parte da população com o início da pandemia. Porém, essa semana, mais especificamente, a questão se agravou com a iminente crise sanitária, com a falta de leitos e também de atendimentos nos hospitais aqui do Rio Grande do Sul. Porém, existe também o outro lado, o lado econômico aqui do estado, com as novas medidas do governador Eduardo Leite, e essa questão sempre gera uma polêmica muito grande. Para isso, vou conversar com o presidente da FEComércio RS, Luiz Carlos Bon. Presidente, primeiramente, obrigado por nos atender. Como foi esse encontro? A gente sabe que no início da semana houve um encontro com o governador aqui do Rio Grande do Sul para debater essa questão. Como é que terminou esse bate-papo com o governador e essas definições do estado, principalmente com a limitação de horário de funcionamento aqui no estado do Rio Grande do Sul? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, ouvintes da TV Cachoeira. É um prazer falar com todos vocês. Nós tivemos esta reunião, foi uma live com o governador do estado, onde participaram também outras entidades, e nós colocamos a nossa grande preocupação, que era o fechamento integral das atividades do comércio, porque em bandeira preta, conforme prevê os protocolos para esta bandeira, é um fechamento total das atividades. Mas a gente vem tentando mostrar, e parece que fomos compreendidos, de que o comércio não é propagador do vírus, porque desde o começo aplicamos os protocolos, as empresas comerciais aplicam muito bem os protocolos para esta bandeira, e nós até entendíamos que a bandeira preta, na própria bandeira preta, embora não estivesse nos protocolos, deveria se abrir minimamente o comércio. E essa conversa foi uma conversa franca, o governador ouviu alguns setores da saúde também nesta mesma reunião, ouviu técnicos, e nossa posição foi de que não fechasse integralmente o comércio, que o comércio ficasse minimamente aberto. Por quê? Porque, como dissemos, como disseste mesmo, a saúde é acima de tudo, a vida acima de tudo, mas sem economia minimamente robusta, no sentido de dar recursos, e nós sairemos um dia da pandemia e não podemos estar completamente destruídos, ser terra arrasada a nossa estrutura comercial. Também aí vem a questão do fechamento às 20 horas. Bom, de fato, nós entendemos que alguns estabelecimentos, principalmente quem abre às 6 horas e ficava até às 10 ou até à meia-noite, foi altamente prejudicado. Mas este é um momento de guerra. Nós estamos numa situação muito complicada. Portanto, eu entendo que há manifestações contrárias de parte deste grupo de empresários, mas a gente vai ter que aceitar isso. Alguns talvez tenham que abrir para o almoço, fazer almoço também, abrir durante a tarde, porque de fato não tem neste momento como se fazer a manutenção, como se manter esses estabelecimentos abertos por conta das festas que acontecem, da extensão das aglomerações que se acontecem depois das 20 horas. Então, de fato, eu entendo que é difícil para esses pequenos estabelecimentos, e alguns até maiores, mas tem que fechar às 8 horas por enquanto, e nesse tempo em que estamos em risco de um colapso no sistema de saúde. Presidente, após a reunião com o governador, qual foi o indicativo para a próxima semana? Em relação às 20 horas e às 5 da manhã, acredito que não tem como ceder. É realmente bastante complicado. Este foi o motivo que se constatou. Nós tivemos 3 picos de crise, assim, nos nossos leitos hospitalares. Foi lá nas eleições, depois foram nas festas de final de ano e agora no veraneio, na praia ou nas festas de verão. E então o fechamento a partir das 20 horas nós entendemos adequado,
por mais que doem alguns, mas nem tudo pode ser contemplado numa situação de quase guerra que nós estamos vivendo, que é uma guerra sem bombas, sem escombros, mas com vidas perdidas, com economia destruída, com muitos empregos perdidos. Então é um momento bem difícil da gente conseguir conciliar de outra maneira, a não ser pararmos um pouco as atividades. Presidente, pegando esse lado da questão do horário do fechamento, a gente sabe que tem muitos estabelecimentos que dependem do período noturno ativo, com, enfim, o funcionamento normal, precisa dessa circulação das pessoas. Como você orienta, por parte da FEComércio RS, essa questão de quem depende da noite? Aí, ao mesmo tempo, o pessoal que está em casa pode perguntar: bom, Bernardo, mas tem as novas tecnologias, os aplicativos de entrega, delivery, porém alguns estabelecimentos não têm aquele recurso necessário ou ainda são novatos nessa questão da tecnologia. Como o senhor orienta a esses pequenos trabalhadores que dependem da noite, da circulação das pessoas, conseguirem encontrar o norte com essa questão econômica bastante complicada? Até porque, Bernardo, nem todas as coisas podem ser atendidas por drive-thru ou delivery dessa forma, né? Tem coisas que é muito próprio da pessoa que está ali transitando na rua e que ela quer se servir naquele momento. Então, o teleentrega, o Pag-Pegue se aplica para muita coisa, mas não para tudo. Vamos lá que a tecnologia veio para ficar, vai cada vez mais ser utilizada, mas não dá para dizer que esse segmento poderá integralmente migrar, esses pequenos que dependiam da noite, migrar integralmente para essa parte da tecnologia. Parte sim. O que eu entendo que isso não é um período muito longo, que todos nós estamos perdendo muito, os trabalhadores perderam emprego, as famílias perderam as pessoas, a economia perdeu, os empresários perderam seus negócios. A alternativa que eu entendo ainda que se pode fazer seria estender um pouco mais cedo à tarde, em vez de, ou talvez, quem sabe, começar a servir almoço onde tem condição de fazê-lo. Já que eles têm um equipamento para atender pessoas, para atender alimentação à noite, estendo esse horário um pouco mais cedo para contornar esse problema que nós sabemos de fato existe, mas neste momento todos têm que arcar com um pouco de sacrifício cada um. Então, meu prognóstico é de que a gente poderá ter uma diminuição deste pânico que estamos vivendo hoje, deste medo, deste susto, e melhora das condições de trabalho a partir da metade do ano em diante. Não dá para ser muito mais otimista do que isso, porque, em primeiro lugar, dependemos sim da vacina, e a vacina também tem um tempo para chegar, e a vacina também tem um tempo para fazer reação no corpo humano de até 30 dias para poder defender do vírus. Então, eu penso, teremos um final do ano já melhor do que o ano passado, teremos recuperado quase toda a perda do ano passado na economia, os empregos talvez estejam melhores, a gente sim, a partir da metade deste ano de 2021, a gente possa estar respirando aliviado de que a pandemia está passando. Conversamos com o presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bon, Daniel, trazendo essa questão bastante complicada, né? Saúde e economia são duas questões que não se conversam desde o ano de 2020, agora a situação mais complicada com o momento atual aqui no Rio Grande do Sul, essa crise sanitária que estamos passando nessa semana e entrando praticamente no mês de março. Eu retorno com você.